Em uma cidadezinha esquecida pelo tempo, onde as tradições são tão antigas quanto as pedras da capela, a noite prometia ser apenas mais uma vigília silenciosa. O corpo de um homem misterioso, o coveiro da cidade por 40 anos, repousava em um caixão de madeira escura. Sobre ele pendia um sino de bronze, uma herança de um tempo em que o medo de ser enterrado vivo era uma preocupação real. A tradição dizia que o sino servia para alertar caso o morto acordasse. Uma ideia que todos ali consideravam folclore, uma história para assustar crianças. Mas naquela noite, o folclore estava prestes a se tornar um pesadelo. A madrugada avançava, pesada e fria. O vento que assobiava do lado de fora cessou de repente, trazendo um silêncio sobrenatural. Foi então que o antigo relógio da igreja parou. Seus ponteiros congelaram, marcando 3h03 da manhã. No meio da quietude absoluta, a única coisa que se moveu foi o sino. Ele balançou levemente, sem que ninguém o tocasse. Um movimento sutil, quase imperceptível, e então ele tocou. Uma única vez. Um som metálico e solitário que cortou o ar da capela. Deve ser o vento, alguém murmurou, tentando afastar o calafrio que percorreu a espinha de todos. Mas essa desculpa frágil se desfez no momento em que perceberam a verdade. As portas maciças da capela estavam trancadas por dentro. Não havia vento, não havia corrente de ar. O sino tocou de novo, mas desta vez o som parecia diferente, mais abafado, gutural. Um lamento que parecia vir de dentro do caixão. O pânico começou a se instalar. A viúva do coveiro, uma senhora de olhos fundos e rosto marcado pelo luto, começou a tremer. Com a voz embargada, ela compartilhou as últimas palavras do marido. Ele me avisou. Antes de partir, ele me disse: se eu tocar o sino, não abram a tampa. Por nada neste mundo, não abram. A advertência macabra pairou no ar, transformando o medo em puro terror. O que ele queria dizer com aquilo? O que estava acontecendo dentro daquele caixão? Enquanto o sino continuava a balançar em seu ritmo sinistro, o céu do lado de fora se fechou. Nuvens de tempestade se formaram em um instante, mas nenhuma gota de chuva tocava o chão seco. Apenas relâmpagos silenciosos rasgavam a escuridão, iluminando o interior da capela em flashes estroboscópicos. E foi em um desses clarões que viram algo que gelou o sangue de todos. Ao redor do caixão, no chão empoeirado, havia pegadas molhadas, como se alguém tivesse acabado de sair de um rio e caminhado em círculos em volta do morto. Então, em meio aos toques compassados do sino, uma voz começou a ser ouvida. Uma voz rouca, arrastada, que parecia se arrastar das profundezas do caixão. A voz murmurava nomes. Um por um, ela chamava cada pessoa presente no velório. Seus nomes, ditos com uma familiaridade aterradora, ecoavam pelas paredes da capela. Cada sílaba um prego a mais em seus próprios caixões de medo. Era a voz do coveiro, e ele sabia que todos estavam ali. A coragem de um dos homens o levou a se aproximar. Ele precisava ver. Com as mãos trêmulas, ele se inclinou sobre o caixão e o que viu o fez recuar, gritando. A corda do sino não estava simplesmente pendurada. Ela descia para dentro do caixão e estava amarrada firmemente à mão do cadáver. O coveiro estava tocando o sino, mas quando o outro homem tentou cortar a corda com um canivete, ele sentiu algo que desafiava a lógica. A corda estava fria como gelo, mas pulsava sob seus dedos. Pulsava como se tivesse um coração próprio, como se estivesse viva. Desesperados por respostas, eles começaram a vasculhar os pertences do coveiro que estavam em um canto da capela. Encontraram um antigo diário de capa de couro, com páginas amareladas pelo tempo. Folheando-o, descobriram a história daquele sino. Há mais de um século, ele era usado nos velórios de pessoas que, por engano, haviam sido declaradas mortas e enterradas vivas.
O diário descrevia os relatos aterrorizantes do sino tocando dentro das sepulturas. E a última anotação, feita pelo próprio coveiro, dizia: alguns voltaram. No exato momento em que terminaram de ler a frase, o sino tocou 3 vezes, em uma sucessão rápida e violenta. E como se respondesse ao chamado, a única lâmpada que iluminava a capela explodiu, mergulhando todos na escuridão total. Gritos ecoaram no breu. Segundos depois, um relâmpago iluminou a cena novamente. O caixão estava aberto e vazio. A corda do sino jazia no chão, balançando sozinha como uma serpente sem vida. O coveiro havia sumido. No dia seguinte, a cidade acordou com um som familiar e aterrorizante. O sino da capela voltou a tocar. Sozinho, no alto da torre, ele tocava sem parar. E dizem que quem ouve o seu som, quem se atreve a escutar sua melodia fúnebre, começa a ter o mesmo pesadelo. Um sonho com o coveiro, de pé em um cemitério enevoado, pedindo com sua voz rouca para que você o ajude, para que você abra o que foi deixado para trás. Obrigado por assistir a essa história aterrorizante. Se você gostou e quer mais contos como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima!